século XIV depois de Cristo. Em uma pequena ilha do lago Texcoco, os primeiros astecas encontram sua terra prometida. Eram um grupo de caçadores proveniente do norte, que em menos de 200 anos ergueu um império de 500 mil quilômetros quadrados. Eles conquistaram grandes civilizações da Mesoamérica, ocuparam seus territórios e herdaram suas crenças e seus conhecimentos milenares. Sua vertiginosa ascensão, sua colossal expansão e sua trágica queda são um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade. Eduardo Bonilla é documentarista e pretende investigar os maiores enigmas do imenso Império Azteca. Qual é a origem desse povo misterioso? Que estranha força os levou a acreditar que eram escolhidos pelos deuses? Qual foi o segredo que fez de seus exércitos uma força invencível? E por que, em apenas 2 anos, sucumbiram diante de um pequeno grupo de espanhóis? Agora, Eduardo empreende uma jornada que desafia o tempo para descobrir os mistérios dos astecas. A exploração começa. Exploração Azteca. Cidade do México. Um antigo mito conta que os astecas abandonaram a ilha de Aztlán e na caverna do Monte Culhuacan, o deus Huitzilopochtli previu que eles se transformariam no Império do Sol. Mas antes, eles deveriam ver o sinal divino, uma águia devorando uma serpente. O grupo de caçadores peregrinou por mais de 2 séculos e em 1325 viu o sinal. Nesse lugar, fundaram México Tenochtitlan, a capital de seu império, uma imensa cidade que chegou a ter 200 mil habitantes e uma superfície de 15 quilômetros quadrados, que flutuava sobre as águas do lago Texcoco. Assim, reproduziam seu local de origem, a ilha mítica de Aztlán. Mas ainda hoje, ninguém sabe ao certo de onde vieram os astecas. Será possível encontrar a ilha lendária e a misteriosa caverna? Para rastrear o mito na história, a exploração começa a 40 quilômetros do Distrito Federal, onde se desenvolveu a primeira grande civilização da Mesoamérica, a monumental Teotihuacan. Ela foi o lugar mais sagrado do Vale do México, e os astecas acreditavam que o sol havia nascido naquele lugar exato. Seria o mito de Aztlán uma representação simbólica de Teotihuacan, a cidade que dominava o centro do México 1000 anos antes do Império Azteca? Sérgio Gomes realiza investigações há anos nesse local. Quem são os teotihuacanos? Quem foi essa sociedade? Foi uma sociedade formada desde o início pela integração de uma grande quantidade de grupos étnicos. E sabemos pelas pesquisas que temos realizado há várias décadas que a cidade teve uma extensão de cerca de 23 quilômetros quadrados. Uma cidade perfeitamente urbanizada, construída numa espécie de rede perfeita, foi construída como uma réplica da forma como eles concebiam o universo. O traçado urbano de Teotihuacan tem uma linearidade exata. Tanto a Estrada dos Mortos como a Pirâmide do Sol e da Lua estão posicionadas 15 graus e 18 minutos ao leste do norte. Que misterioso propósito teria essa precisão? Essas construções que têm a forma de bases de pirâmide representam as montanhas. São uma espécie de representação simbólica das montanhas. Por que as montanhas? Porque a montanha é um elemento sagrado. Ela marca o momento da criação original. Os teotihuacanos construíam suas pirâmides para que fossem montanhas sagradas, onde se comunicavam com seus deuses. O mito azteca diz que o deus Huitzilopochtli previu sua glória numa caverna em um monte. Seria essa uma referência ao interior de uma pirâmide? A gente está na cúspide da Pirâmide do Sol.
o que seria a parte mais próxima da parte celeste. Abaixo, o túnel representa o mundo subterrâneo. E depois temos a Terra, a parte terrena. E estamos próximos de ter um contato com os deuses. Você falou num túnel. Tem algum túnel aqui embaixo? Debaixo da pirâmide do Sol, mais ou menos a 6 metros de onde ela desponta, há um túnel que os teotihuacanos construíram para representar o mundo subterrâneo. Em 1971, aos pés da Pirâmide do Sol, foi descoberta a entrada de um túnel milenar. Seus 100 metros de comprimento terminam em uma caverna de 4 câmaras. Seria essa a caverna sagrada do mito asteca? Ao sul de Teotihuacan se encontra outra misteriosa relação entre astecas e teotihuacanos. O Templo da Serpente Emplumada, um deus que os astecas chamavam de Quetzalcoatl. Seu culto vem de 3.000 anos atrás. O culto à serpente emplumada não tem origem em Teotihuacan, mas é nela que se cristaliza e se conjuga todo esse conceito da serpente emplumada. E de Teotihuacan se expande a muitas outras culturas na Mesoamérica desse tempo. Esse deus misterioso reunia as forças do céu em sua plumagem e o poder da terra em seu corpo de serpente. Seu templo se encontra no extremo de uma praça retangular, meio metro abaixo do nível no solo. Os teotihuacanos construíram e prepararam a cidadela para inundar. Não para inundar com grande quantidade de água, mas para formar um espelho onde se via a montanha emergindo do mar primordial. A cidadela foi desenhada para que, em épocas de chuva, a praça de 400 metros de lado inundasse. Assim, o templo se transformava num símbolo da criação original. A ilha que emerge do mar primordial, será essa a imagem que os astecas utilizaram para definir a ilha mítica de Aztlán? Essa cidade foi abandonada por volta do ano 650 ou 700 depois de Cristo. Os astecas chegaram a esse lugar muitos séculos depois e o consideraram um lugar sagrado, um lugar mítico. Eles não tiveram nenhuma relação com Teotihuacan mais do que em termos simbólicos. Astecas e teotihuacanos compartilhavam o culto à serpente emplumada e a seus principais símbolos: a ilha primordial e uma caverna sagrada no interior de uma montanha. Mas se tratavam somente imagens simbólicas ou foram espaços verdadeiros que ainda não foram descobertos? Os astecas mencionam esses lugares no Códice Boturini, um antigo documento que relata sua peregrinação e que ainda é conservado na biblioteca do Museu de Antropologia do México. Será esse misterioso manuscrito um mapa que guiará a exploração até a mítica Aztlán? O Dr. Patrick Johansson tenta há anos descobrir sua enigmática mensagem. Tenho estudado documentos, tanto documentos pictográficos quanto o Códice Boturini, que tem todo um discurso baseado em imagens. Era dessa maneira que se expressavam os antigos. Poucas são as imagens astecas que sobreviveram à conquista espanhola. E cada uma das peças conservadas apontam pistas para desvendarmos os mistérios que persistem sobre o Império. As maiores pistas podem ser encontradas nos livros sagrados que conseguiram escapar dos ataques dos conquistadores. Eles são conhecidos como códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate ou pele de animal. O Códice Boturini narra o início da história asteca. O Códice Boturini é certamente um dos documentos mais importantes da história pré-colombiana do México. Ele tem 22 lâminas, mede uns 5 metros e 50 centímetros de largura. Eles iam lendo e desdobrando, seguindo a peregrinação dos astecas desde a origem Aztlán até o México, Tenochtitlan. Temos a ilha de Aztlán aqui, temos aqui um templo e temos a Chimalma, também que é a mãe de Quetzalcoatl. Passamos por uma ilha envolta, rodeada de água, e temos uma travessia dos povos que seguem para outro lugar, é o famoso Culhuacán, o lugar do morro encurvado, ou, para mim, lugar dos avós. Dentro desse morro temos a caverna
onde o povo mexica entra no ventre de uma montanha e vai ser gestado. Os dois lugares, tanto essa montanha, esse monte encurvado, como essa ilha, podem ser localizados geograficamente? Eu acho que é um pouco difícil, porque Aztlán é um lugar que pode ter sido histórico no norte, nas estepes do norte do México. Mas quem sabe, é muito difícil encontrá-la. Na primeira lâmina estão as 3 grandes pistas para se encontrar a origem asteca. A ilha de Aztlán, a caverna sagrada do Monte Culhuacan com o deus Huitzilopochtli e a misteriosa presença da mãe do deus Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Será possível decifrar o enigma de Aztlán com esses 3 indícios? Haveria mais pistas no códice? Eu considero muito importante ver onde termina o mito e quando ou onde começa a história. Na lâmina 7, chegamos a Tula. Tula é muitíssimo importante porque os mexicas queriam unir sua linhagem a um povo com muita história e tradição, como os toltecas. Eles quiseram se misturar aos toltecas. Exatamente. Os toltecas formaram o grande estado que precedeu o dos astecas. Sua capital, Tula, é o ponto mais distante da mítica peregrinação identificável na geografia do México. Segundo o Códice Boturini, os astecas chegaram a essa cidade no ano 3 Pedernal, equivalente ao ano de 1196 de nosso calendário. Eu quero presentear você com essa cópia da peregrinação que pode ajudar na sua viagem retrospectiva do México Tenochtitlan até a Tula de Toltecayotl. Se Aztlán existe, a única maneira de encontrá-la seria refazendo a mítica peregrinação narrada no Códice Boturini. 80 quilômetros ao norte do Distrito Federal, no estado de Hidalgo, fica a cidade de Tula, a capital do Império Tolteca. E a parada asteca mais distante que se pode rastrear na história e no território mesoamericano. Tula, cidade sagrada. Será que permanecem indícios que permitam a reconstrução da mítica peregrinação asteca até Aztlán, seu ponto de partida? Robert Cobean estuda há 30 anos a fascinante cultura dos antigos toltecas. Quem foram os toltecas? Há muitos tipos de toltecas nas crônicas antigas, mas os toltecas de Tula, daqui de Hidalgo, são os habitantes de uma cidade grande, que é a cidade de transição entre Teotihuacan e Tenochtitlan. A cultura asteca ou mexica é descendente direta dos 2 grandes impérios que a precederam no centro do México. O primeiro grande estado, Teotihuacan, surge no ano 200 a.C. e seu poder se estende até 700 depois de Cristo. Tula herda a supremacia do vale desde 800 de nossa era até sua queda em 1100. Finalmente, os astecas se tornam os senhores da Mesoamérica do século XV até a chegada dos espanhóis. Há uma tradição guerreira muito importante em Tula. A maior parte da classe alta dos toltecas e dos mexicas eram guerreiros. Eles se vestiam como guerreiros armados, como os atlantes de Tula. E realmente muitos costumes de guerra dos toltecas foram retomados pelos mexicas. Eles têm vários tipos de armas. A arma principal é uma lança curva. É como um traje de gala também. Na verdade, tem uma cobertura com plumas de águia real que são muito difíceis de se conseguir. A ferramenta-chave na expansão dos toltecas foi a guerra. 3 séculos depois, os astecas ergueriam seu império sobre a mesma base militar. Teria sido aqui que os astecas aprenderam a arte da guerra? O que há na parte de trás? Algo muito importante. São colunas com imagens de 14 personagens da dinastia real de Tula. E esse é o rei mais famoso de Tula. É um retrato de Topiltzin Quetzalcóatl. A maioria dos especialistas acha que ele foi um dos primeiros reis. Ele tem o símbolo maior de todos os personagens, que é uma enorme serpente emplumada, ornamento do rei. E tem um disco de turquesas em seu peito. E tem também a arma dos Atlantes, que mencionamos antes. Então Quetzalcóatl, além de Deus, foi um homem? Sim, claro. Um rei? Claro que sim.
Em Tula, a serpente emplumada se transforma no rei Topiltzin Quetzalcoatl, um misterioso homem-deus, branco e barbudo, que reina até 850 d.C. 7 séculos depois, os astecas ainda temiam seu profetizado retorno. Onde e quando se origina o culto a este misterioso homem-deus? As origens do culto ao deus Quetzalcoatl são antigas. Há imagens de serpentes emplumadas desde a Nicarágua e a Costa Rica até o sul do Arizona e até o Novo México. Há representações da serpente emplumada ao longo de mais de 4.000 quilômetros desde a laguna de Assososca, na Nicarágua, até o sul dos Estados Unidos. Na península de Yucatán, os maias a chamavam de Cuculcán. Em Veracruz, para a civilização do Tajín, era Trece-Conejo. No centro do México, Quetzalcoatl. Inclusive ao norte, se repetem suas imagens até a nação Hopi, no Arizona. Em Tula e em Tenochtitlan, a misteriosa serpente foi também o deus do vento, Hecatl, e seu altar circular era idêntico em ambas as cidades. Há uma continuidade nas crônicas e lendas que sobreviveram dos dois povos. Aqui temos uma crônica muito importante sobre os toltecas que se chama a História Tolteca Titimeca. E há uma famosa imagem das 7 cavernas de Chicomostoc, que é o lugar de onde saíram as tribos dos toltecas. É muito parecida com a lenda sobre a origem dos mexicas em Aztlán. O mito de origem dos toltecas é muito parecido com o narrado no Códice Boturini. As cavernas de Chicomostoc seriam o equivalente ao Monte de Culhuacan, onde os astecas se encontram com o deus Huitzilopochtli. E sua forma remete misteriosamente à caverna subterrânea da Pirâmide do Sol, em Teotihuacan. Esse lugar teria sido verdadeiro? Será possível encontrá-lo? Os dois grupos, toltecas e astecas, começaram sua migração no noroeste do México. E Tula e Tenochtitlan foram fundadas em parte por gente do norte, os chamados Chichimecas. Suspeitamos que muitos dos elementos guerreiros de Tula e de Tenochtitlan venham dos Chichimecas. Ou seja, se quiser encontrar as origens dos astecas, a raiz tem que ir até o norte. Se vai realizar essa viagem, esse livro vai te ajudar. Robert, muito obrigado. Boa viagem. Os ancestrais dos astecas e dos toltecas foram os Chichimecas, tribos nômades de caçadores que habitavam o deserto. Ambos os povos descrevem peregrinações idênticas depois de atravessar as profundezas de uma montanha. Segundo o Códice Boturini, Aztlán se encontraria em algum lugar distante ao norte da capital tolteca. Mas, ao longo desse enorme percurso, centenas de imagens similares a essa ilha se repetem na paisagem como num espelho. A exploração entra, a partir daqui, no terreno mitológico para tentar encontrar o enigmático local onde começou a história dos astecas. Exploração Azteca. A seguir. É provável que os astecas, em sua origem, tenham sido provenientes dos povos do sudoeste dos Estados Unidos. A cabeça da serpente é virada para o norte para sinalizar suas migrações. E os astecas podem ter sido, em algum momento, parte dos Hopis? Eles podem ter alguma relação e há indícios e pistas disso. Exploração Azteca. Exploração Azteca. Os astecas chegaram ao Vale do México depois